Shalom, igreja. Nós estamos aí com quase todas as portas das igrejas no Brasil fechadas ainda, né? Mas existe uma porta que só eu e você podemos fechar. O presidente não pode fechar, os governadores não podem fechar, os prefeitos não podem fechar. Só eu e você podemos fechar, meu amado. E é a porta do nosso coração. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então existe uma porta dentro de nós que só nós temos autoridade para fechar. A palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja. O inferno tem porta, mas nós somos o templo, nós somos a igreja. Nós temos uma porta dentro do nosso coração. E a porta física da igreja não vai influenciar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus, que nós sabemos que dias melhores virão e nós confiamos no Senhor. Eu quero deixar uma palavra no seu coração, que está no livro de Salmos, Salmos capítulo 20, apenas o versículo 7. Salmos capítulo 20, versículo 7. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Em algumas versões diz: nós, porém, faremos menção do nome do nosso Deus. E outra versão diz: nós nos confiaremos no nome do Senhor Jesus. Na minha Bíblia aqui está dizendo: nós nos gloriaremos, que quer dizer a mesma coisa. Sabe, meu amado, nós conhecemos a história de Davi, mas eu quero refletir um pouco aqui sobre a vida de Davi. Davi, ele era um moço apenas, um jovem, quando Deus chamou ele para um ministério. Davi, ele estava lá no campo, lá cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, quando Deus designou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. Quando ele chegou lá na casa de Jessé, estavam todos os seus filhos lá, apenas Davi que estava no campo, trabalhando, e todos os seus filhos valentes de guerra, experientes na guerra, estavam lá na casa de Jessé. E Jessé e seus irmãos acharam que Samuel, o profeta, iria escolher algum deles, porque eles tinham experiência de guerra. Eles vivenciaram uma época da história de Israel que estava em expansão. Então, eles participaram de grandes guerras, de grandes vitórias no período de Israel. Então, quando o profeta chegou lá, no entendimento do seu pai Jessé e até dos seus filhos mais velhos, Samuel iria escolher um dos valentes de Jessé para ser o rei de Israel. Mas Deus falou com o profeta: olha, não é nenhum desses filhos de Jessé. Então o profeta perguntou a Jessé: seus filhos acabaram? E ele falou assim: não, tem um, está lá no campo. Então mandou chamar a Davi, e quando Davi chegou na sua casa, ele não sabia o que estava acontecendo. E então Deus falou no coração do profeta Samuel: este aí é o meu escolhido. Então o profeta pegou um azeite, derramou sobre a cabeça de Davi, então ungiu Davi rei na frente de todos os seus irmãos. E à medida que o tempo foi passando, Davi, ele foi o propósito de Deus foi se encaminhando na vida de Davi. Com pouco tempo depois, ele já estava fazendo parte da guerrilha de Saul. Ele já era um soldado, um escudeiro do rei. Com pouco tempo, ele entrando lá no exército de Saul, ele viu que havia um gigante afrontando o reino de Israel, um gigante que nós conhecemos chamado Golias. E ele então mata esse gigante, vai ali todo despreparado fisicamente,
mas confiando no Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando ele vai enfrentar o Golias, Golias está com espada e escudo e ele apenas com um pedaço de pau e pedra nas suas mãos, e o Golias vira para ele e diz: por acaso eu sou um cachorro que você vem comigo com pedras para me matar? Então Davi diz: você vem contra mim com espadas e escudos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor nosso Deus. Então Davi, ele sabia o que era confiar no nome do Senhor Jesus. Ele sabia, ele tinha experiência de que confiar no nome do Senhor Jesus não era passível de derrota. Confiar no Senhor Jesus era certo que a vitória viria. Então, Davi, ele teve um destaque no reino de Saul, né? As pessoas viram que Davi era um homem diferente, que Davi, ele tinha unção de Deus, ele tinha a ajuda de Deus. E nas nossas vidas não é diferente. Quando nós somos ungidos do Senhor, quando nós somos filhos e escolhidos do Senhor, as pessoas enxergam em nós que nós somos uma pessoa diferente, que nós somos uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia da ajuda de Deus. Então, Davi, ele foi reconhecido em Israel pela sua coragem, pela sua unção, pelo favor que ele tinha de Deus, pelo seu caráter, pela sua integridade. E Davi, ele foi conquistando o povo de Israel. E isso foi gerando inveja no coração de Saul. Foi gerando muita inveja no coração de Saul. A tal ponto de Saul pegar a lança para atingir Davi, para matá-lo. Saul chegou ao ponto de querer matar a Davi a todo custo. Quando Jonatas descobriu que Saul tinha determinado matar a Davi, Jonatas, que era filho de Saul e amigo de Davi, alertou a Davi para Davi sair do reino. E Davi então saiu das terras do rei e fugiu para o deserto para esconder em montanhas, em vales. É por isso que ele usa em vários salmos a figura de vale. O Senhor é o meu refúgio, porque ele estava fugindo, é o refúgio. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Por isso que ele usa essas figuras, porque ele sabia o que era estar debaixo da proteção do Senhor. E Davi precisa fugir para o deserto e ele precisa ficar escondido do rei Saul. Saul muitas vezes mandou soldados para matar a Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, aproximadamente no capítulo 24, que Saul chegou a enviar 3.000 soldados para matar a Davi. Sabe, meu amado, estas pessoas que eram enviadas para matar a Davi, muitas vezes elas estavam indo recebendo ordem, confiando no rei, confiando na força do rei, confiando na força dos seus cavalos, confiando na força dos seus carros. Mas Davi, ele confiava no nome do Senhor Jesus. Davi confiava no Senhor. E passado muitos anos, Saul ele morreu em uma batalha, né? Deus permitiu um tempo para Saul se retratar, se arrepender diante do Senhor, mas ele não fez isso. Então, passado alguns anos, em frente a uma batalha, Saul morreu junto com Jonatas. E então Davi ele é considerado o rei de todo Israel e junta todos os reinos das cidades próximas de Israel. E ele é rei então de todos Israel, e a promessa do Senhor, a vontade do Senhor se cumpre na vida dele. Mas depois que Davi é rei, Davi ele escreve essa mensagem aqui, é uma oração que ele faz para si mesmo, para o rei de Israel. Quando você vê aí no capítulo 20, o título é uma oração em favor do rei, não é o rei Saul, é o rei, ele está orando para ele mesmo, para Deus abençoar ele mesmo. E no versículo 7 que nós lemos, ele diz algo muito interessante, que é o segredo que fez ele chegar onde ele estava, que é o segredo do reinado de Davi
ter tido essa proporção que teve, que é o segredo do reinado de Davi, ter tido essa prosperidade, essas vitórias enormes que Davi teve, vitórias de lutas individuais que Davi venceu vários gigantes e vitórias de lutas do exército inteiro. Por que Davi venceu todas essas batalhas? Ele diz aqui, porque uns confiavam em carros, outros confiavam em cavalos. Mas nós, Davi está dizendo, nós, o povo de Deus, o povo de Israel, confiamos, nós nos gloriaremos, nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, meu amado. Davi está dizendo aqui que uns confiam em carros, outros em cavalos. Na época de Davi, estas duas coisas que ele está referindo aqui, carros e cavalos, eram as armas de guerras mais fortes na época de Davi. Eram os dois elementos mais poderosos e mais fortes para ser usado em uma batalha. Ele está utilizando o termo aqui carros, né? Na verdade era aquelas carruagens, né, de guerra, e essas pessoas, esses soldados confiavam nessas carruagens, confiavam na força do cavalo, mas Davi está dizendo, eles estão confiando na força do seu exército, na força do seu próprio braço, mas nós vamos confiar no nome do Senhor Jesus. Este é o segredo, meu amado. Para a gente vencer, Deus não espera muito de nós, Deus só espera que nós confiamos nele e fazemos a sua vontade. Deus espera que nós confiamos e deixamos a ansiedade do nosso coração de lado. Deus ele não deseja que nós vivemos ansiosos com o dia de amanhã. Deus ele espera que, apesar de ter um inimigo à nossa frente, apesar de ter um exército à nossa frente, apesar de ter dificuldades e lutas à nossa frente, nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer inimigo, o Senhor é maior do que qualquer exército, o Senhor é maior do que qualquer dificuldade nas nossas vidas. Então é isso que Davi está dizendo. Olha o que ele está dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos. São duas coisas distintas. Olha que interessante. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Duas coisas. Sabe por quê, meu amado? Porque toda pessoa nessa terra, ela confia em alguma coisa. Todas as pessoas confiam em alguma coisa. Colocam a sua confiança em alguma coisa ou em alguma pessoa. Todas as pessoas confiam. Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, essas pessoas elas confiam na sua riqueza, confiam nos seus carros, confiam nas suas casas, confiam no seu plano de saúde, confiam na força do seu braço, confiam na sua juventude, confiam no seu intelecto, confiam na sua sabedoria, no seu conhecimento, confiam na ciência. Todas as pessoas colocam a sua confiança em alguma coisa. É o que Davi está dizendo aqui, ó. Algumas pessoas confiam em carros, outras em cavalos, mas nós, glória a Deus, nós faremos menção, nós nos gloriaremos no nome do Senhor Jesus. Essa é a diferença do crente e do ímpio, meu amado. Essa é a diferença da pessoa que serve a Deus. Ela coloca a confiança no nome do Senhor, ao invés de colocar a confiança nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas deste mundo. Nós confiamos no Senhor. Então, Davi está dizendo um segredo aqui que fez ele vencer todo este período de luta na vida dele. Olha que interessante, no Salmo 23 que nós conhecemos, Davi ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele usa essa figura vale da sombra da morte, porque muitas vezes ele para sobreviver, ele precisou esconder em vales. Ele precisou esconder debaixo de cavernas, de lugares insalubres. Muitas vezes ele teve uma vez oportunidade de matar a Saul, mas não matou, ele apenas cortou lá um pedaço
um pedaço do uniforme, da roupa de Saul, para mostrar para Saul que ele teve a oportunidade de matá-lo e não fez, porque ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor. E a expressão que ele usa é: ai de mim, eu tocar no ungido do Senhor, lá no contexto que ele teve a oportunidade de matar. A Bíblia diz que ele chegou próximo, cortou um pedaço do manto de Saul, e quando ele estava cortando, o coração dele acelerou e ele disse: ai de mim, eu tocar no ungido do Senhor. Naquele momento, Davi ele não era mais um ungido do Senhor, ele tinha perdido toda a unção, mas Davi ele enxerga o inimigo com uma ótica diferente. Davi ele enxerga Saul considerando o seu passado e considerando que se ele está ali naquele lugar, independentemente se ele está certo ou errado, quem colocou ele ali foi Deus. E Davi respeitou essa permissão de Deus de ter colocado Saul ali naquele lugar, e Saul está ali naquele lugar como rei. Então Davi não quis fazer com suas próprias mãos aquilo que talvez deveria ser feito. Ele não quis fazer, porque ele respeitou que se Saul estava naquele lugar era porque Deus colocou ele, e se Deus colocou, Deus também tira, meu amado. A Bíblia diz que Deus ele exalta reinos e abala reinos. Deus ele exalta uma pessoa, mas ele também pode humilhar uma pessoa. Deus tem o controle da história. Davi respeitou o momento de Deus, colocou nas mãos de Deus. Davi não confiou no seu braço, não confiou nos seus soldados, não confiou em Jonatas. Davi confiou no nome do Senhor dos Exércitos. Todas as guerras que Davi ia batalhar para Israel, quando Davi olhava aquele tanto de exército, aquele tanto de carros e cavalos, Davi, é por isso que ele escreve isso aqui, ó, no coração de Davi, quando ele olhava esses exércitos, ele dizia: ó, essas pessoas estão confiando nos seus carros, essas pessoas estão confiando nos seus cavalos, mas nós não confiamos no nosso exército, nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É isso que Deus espera de nós, meu irmão. Deus não espera muita coisa de nós, Deus espera que nós descansamos nele. Deus espera que nós descansamos, confiamos nele e façamos a sua vontade. Buscamos a sua vontade para conosco. Obedecemos os seus princípios, os seus mandamentos, mas descansamos dele. Não preocupamos com o dia de amanhã, não preocupamos com o exército que se levanta, com as lutas que se levantam, com as tempestades do dia a dia. Deus espera que nós confiamos nele, na palavra do Senhor Jesus. Confiamos na palavra e nas promessas do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu amado? A nossa luta, a nossa tempestade, as nossas dificuldades, os nossos dias maus, ele tem prazo de validade, ele tem data de validade. Nenhuma luta é eterna, nenhuma dificuldade é eterna. Toda luta ela tem uma data de validade. Essa data vai vencer, meu amado. Essa data vai perecer, essa data de validade da sua luta vai perecer. E então virá bonança, então virá descanso para as nossas almas e as nossas vidas. Então Deus ele quer que nós confiamos na palavra dele. Confiamos na palavra dele. Esse contexto que Davi está dizendo aqui pode ser usado tanto no período que ele estava fugindo de Saul, que ele confiou no Senhor Jesus, enquanto só 3.000 soldados estavam indo matá-lo, enquanto ele estava escondido. Também pode ser considerado o período pós, quando ele assumiu o reinado e continuou sendo um guerreiro no exército de Israel. Então, meu amado, nós precisamos aplicar este princípio aqui em toda a nossa vida. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos aplicar este princípio aqui em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Nós não devemos confiar nas coisas deste mundo, porque elas estão em eterna mudança. Todos os dias nós estamos sujeitos a ouvir uma notícia diferente, a ter uma luta diferente, mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus.
Confiar no Senhor Jesus. Sabe por quê, meu amado? Porque quando nós confiamos no Senhor Jesus, o Senhor, Ele se alegra disso. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, o nosso coração descansa nele. O nosso coração fica apaziguado, o nosso coração fica cheio de alegria, cheio de paz e descansa no Senhor Jesus. Na verdade, esse princípio aqui é porque Deus quer que o nosso coração descanse nele. Confiar no Senhor Jesus é fazer o nosso coração descansar nele e crer que Ele tem um propósito em todas as coisas, que Ele cuida das nossas vidas e que Ele tem o melhor para cada um de nós. É isso que o rei Davi está ensinando aqui para nós. Tem pessoas que confiam nos seus carros, nas suas casas, nos seus planos de saúde, no seu intelecto, no seu conhecimento, que confiam na sua juventude, na sua força, mas nós não, meu amado. Nós devemos confiar no Senhor, porque essa vida ela é passageira. Essa vida ela é cheia de sofrimento, cheia de dor, cheia de lutas. Nós temos que confiar em um Deus, no nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Confiar no nosso Senhor Jesus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Então confie no Senhor, meu amado. Coloca a sua confiança no Senhor, descansa no Senhor. É isso que o Senhor quer para nós. Quando nós vemos vários personagens na palavra de Deus, muitos deles venceram na vida, não foram porque eles tinham habilidades, não foram porque eles eram fortes, mas foram porque eles tinham confiança no Senhor. Nós vemos, por exemplo, quando Deus chamou Jeremias, lá no primeiro capítulo de Jeremias, Deus chamou ele e ele disse para o Senhor: Senhor, eu não sei nem dizer, nem conversar, eu sou apenas uma criança. Como que eu irei ser um profeta de uma nação? Então, meu amado, por que Deus chamou Jeremias? Porque Deus sabia que, apesar da sua pequenez, da sua fragilidade, ele iria confiar no Senhor. Deus não precisa de chamar pessoas habilitadas, pessoas valentes, no sentido de pessoas fortes e preparadas. Deus precisa de pessoas com um caráter que confie nele. Deus precisa de pessoas com uma personalidade voltada aos princípios, à confiança e à fé no Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. Quando nós vemos lá, por exemplo, quando Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel, em um período que Israel estava escravo no Egito, Deus chamou Moisés depois de 40 anos que ele estava lá, estava vivendo em uma cidade distante. Deus apareceu para ele na sarça e chamou ele. Ele disse: olha, eu não sei nem conversar direito. Moisés, ele enxergou que ele não tinha capacidade e habilidades para ser um orador, para ser um intermediador entre Deus e o povo. Ele não tinha capacidade, mas o Senhor foi lá e levantou Arão para falar no lugar dele. Sabe, meu amado, Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas. Então, se Deus sabe, a única coisa que eu preciso fazer é descansar no Senhor, é confiar no Senhor. Porque todas as vezes que eu confio na força do meu braço, que eu confio no meu cavalo, eu estou sujeito a cair. Sabe por quê? As pessoas que confiam nos seus cavalos, nos seus carros, elas estão sujeitas a cair e talvez não se levantar mais. Mas nós podemos cair. Mas se nós estamos confiando no Senhor, o levantar é certo, meu amado. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E mesmo que nós abalemos, nós não seremos frustrados, nós não seremos derrotados, porque nós iremos permanecer confiando no Senhor. É isso que o Davi está dizendo aqui, ó. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, nós nos gloriaremos, nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Nós temos um Deus, meu amado, que é imensurável. É imensurável o tamanho da sua glória, do seu poder, da sua majestade.
O Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que o Senhor é santo, não é no sentido apenas que Ele não peca. Quando a Bíblia diz a palavra santo no termo original quer dizer separado. Separado. Por quê? Quando a Bíblia diz que Deus é santo, quer dizer que Ele está separado no sentido de estar acima de qualquer outra criatura. O nosso Deus, o Deus que criou a minha vida e a sua vida, Ele está acima de qualquer outra criatura, Ele é separado de toda a criação, porque Ele é o Criador das nossas vidas. Então Ele, meu amado, Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou, a Bíblia diz. Nós somos co-herdeiros com Cristo, então creia no Senhor Jesus, creia que Ele tem o melhor para a sua vida e espera no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. Não deixe, ó Pai, meu amado, as lutas deste mundo te desanimar, te frustrar, mas confie no Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio, ó Pai, de estar ouvindo a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, ó Pai, que está ouvindo esta mensagem, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar cada irmão, ó Pai, dentro dos seus lares, dentro das suas casas, ó Pai. Que o Senhor possa entrar com paz, ó Pai, com alegria, ó Pai. Que o Senhor possa entrar, ó Pai, trazendo refrigério, ó Pai. Que o Senhor possa entrar, ó Pai, trazendo esperança, trazendo a Tua palavra. Que o Senhor possa nos guardar, ó Pai, de todo mal, nos livrar de todo mal. Ó Pai, que onde nós estivermos, ó Pai, o Senhor possa revelar, Senhor, a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa revelar, ó Pai, o Teu desejo, as Tuas promessas para as nossas vidas, ó Pai. Nos livra de todo mal, ó Pai. Toda aquela pessoa que está desamparada diante da sociedade, ó Pai, diante dos homens, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, ó Pai. Ó Pai, sara a nossa nação, ó Pai, sara a nossa nação, ó Pai. Nos livra do caos, ó Pai, nos livra, ó Pai, da tempestade, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que acalma a tempestade, ó Pai, então que nós possamos confiar no Senhor Jesus, ó Pai. Nos livra do mal, ó Pai, nos livra da tempestade, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo Deus que Tu tens sido na vida de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, ó Pai. E ir ao encontro de cada irmão, ó Pai, de cada irmã, ó Pai. Trazendo paz em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E que nós, ó Pai, possamos obedecer os Teus princípios, confiar no Teu nome, confiar na Tua palavra, ó Pai. Porque este é o desejo do seu coração, Pai. O Senhor não quer que nós andamos ansiosos. O Senhor não quer que nós andamos tristes e amargurados. O Senhor quer que nós andamos confiando no Senhor, Pai. Então que o Senhor possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Até uma próxima. Continue firme aí, em nome de Jesus. Amém.